Ela jogou a panela em mim. Não tropeçou, não se assustou, não foi descuido. Ela me olhou nos olhos, esperou eu me virar para pegar a colher no escorredor e jogou. A panela cheia, com água fervendo, ainda borbulhando. Eu ouvi o barulho da fervura no ar, senti o cheiro do alumínio quente no meu rosto antes mesmo da dor chegar. E quando chegou, meu bem, doeu como se tivessem arrancado minha alma pela pele. Queimou a coxa, o braço, subiu pelas costas como fogo que não apaga. E sabe o que ela fez? Riu e disse que foi sem querer, que eu é que sou velha desastrada, que me enrosquei no fogão e que não sei mais nem andar dentro da própria cozinha. E ainda virou as costas como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse só mais um móvel torto da casa. Mas bastou o pai dela chegar em casa e ela virou outra. Aquela menina meiga, doce, que abraça o pai como se fosse o príncipe encantado. Papai, que saudade! Ela disse com um sorriso que até me fez duvidar do que tinha acabado de acontecer. E ele? Ele riu também. Essa menina é uma bênção, né, Geralda? Uma bênção. Ele devia ver as marcas no meu corpo. Devia ver o jeito que ela me olha quando ele não tá. Devia ver o veneno que ela carrega dentro dela. Mas não. Para ele, eu sou a maluca, a exagerada, a mulher cansada que vive reclamando da filha perfeita. Meu nome é Geralda Lima. Tenho 79 anos. Sou de Araxá, interior de Minas Gerais. E o que eu vou contar aqui não é história de neto no colo, de bolo no forno e tricô na varanda, não. É a história de uma mãe que foi feita de louca dentro da própria casa. E não por estranho, não. Pela filha que eu mesma gerei e pelo homem que jurei amar até o fim da vida. E se eu tô contando isso agora, nessa idade, é porque eu já engoli dor demais em silêncio. E tem coisa que, se a gente não vomitar, apodrece por dentro. Mas antes desse inferno que virou minha casa, existiu outra vida. Uma vida onde eu era só uma menina magra, de cabelo preso com fita, carregando bacia de roupa na cabeça e sonho nos olhos. Cresci filha da dona Lucinda e do seu Osório. Numa casa simples, com chão de terra batida e voz baixa o tempo todo. Lá em casa ninguém brigava, mas também ninguém ria. Meu pai era um homem fechado, que só falava para mandar ou reclamar. Minha mãe vivia ocupada demais para dar afeto. O pouco carinho que eu tinha vinha do cheiro do sabão em barra nas roupas que a gente esfregava juntas. Trabalhei desde cedo. Com 11 anos já estava ajudando nas casas das ricas da cidade, lavando o chão, cozinhando, cuidando de criança. Vi muita coisa que menina nenhuma devia ver. Homem que passava a mão por trás da porta, mulher que chorava escondida no banheiro e dizia que era por causa da cebola. Fui aprendendo a ficar quieta, a não olhar demais, a não perguntar nada, porque menina que pergunta demais acaba indo embora mais cedo. Com 17, conheci o Benedito. Alto, olhos claros, sorriso que enganava até santa. Trabalhava como mecânico e tocava violão nas noites de sábado. Me viu um dia saindo do mercado, carregando as compras da patroa e me disse: moça bonita não devia andar tão sozinha assim. E eu, boba, ri. Começou aí. Ele vinha me esperar na saída, levava doce de leite enrolado em guardanapo de padaria, contava piadas sem graça só para ver se eu sorria. E eu sorria, porque naquela época qualquer migalha de atenção parecia banquete. Minha mãe desconfiava. Dizia que homem que fala manso no começo é o mesmo que grita depois. Mas eu não queria ouvir. Acreditava que ele era diferente, que comigo ia ser tudo diferente. Com 19, me casei com ele. Um casamento simples, só civil, com um bolo de fubá e refrigerante quente. Ele jurou amor eterno. Disse que ia me fazer feliz. Eu acreditei. A gente se mudou para uma casinha alugada no bairro São Pedro, perto da oficina onde ele trabalhava. No começo, era tudo bonito. Ele me chamava de minha flor, me beijava na testa, falava que eu era o porto seguro dele. Mas foi só eu engravidar do nosso primeiro filho, o André, que ele começou a mudar. Ficava mais tempo fora,
Chegava cansado, reclamava de tudo. Essa casa parece um chiqueiro, ele dizia, mesmo sabendo que eu passava o dia inteiro limpando. E quando nasceu a Helena, meu bem, foi aí que tudo começou a desandar de vez. Helena era diferente, desde bebê. Chorava se eu pegasse no colo, parava quando o pai aparecia. Comigo era birra, com ele era carinho. Comigo era tapa, com ele era beijo. E eu tentava entender, tentava amar, tentava ensinar, mas parecia que para ela eu era só um estorvo. E para o Benedito, eu era a mãe exagerada, a mulher cansada, que não sabia lidar com a filha. A gravidez, aquela fase mágica que todo mundo romantiza, né? Você vai ver, Geralda, é o momento mais sublime da mulher. Sublime uma ova. Vomitei até os órgãos, inchava só de olhar para o arroz. E o Benedito sumia mais do que cebola em promoção. Na primeira gravidez, até que fingiu ser marido presente. Comprava banana, enchia a boca para dizer que nosso filho ia ser forte. Vai ser jogador, Geralda, igual o Zico. Mal sabia ele que o menino só ia gostar mesmo era de matemática e solidão. O André nasceu quieto. Olhou para o mundo com aquele ar de "me devolve para a barriga, por favor", e nunca foi de fazer escândalo. Era um menino doce, calmo, parecia até que tinha nascido para compensar o pai. Dormia a noite inteira desde o primeiro mês. Um anjo, um presente. E eu, besta, achei que a vida estava me recompensando. Geralda, como você foi ingênua. 2 anos depois, engravidei da Helena. Sem querer. Quer dizer, não exatamente sem querer. Porque você sabe como o homem é, né? Quando quer. Não pergunta se pode, se deve, se você está afim. Só quer. E a gente, bicho ensinada a não negar, só fecha os olhos e espera acabar. Foi numa dessas que ela apareceu. A barriga da Helena parecia que ia me explodir. Era pesada, dura. Parecia que tinha um tijolo morando ali dentro. Eu senti os chutes como se ela já estivesse me avisando. Me prepara que vou dar trabalho. E deu. Desde o primeiro segundo. Ela não chorou ao nascer. Fez pior. Me olhou. Me olhou como se eu tivesse feito algo errado. Recém-parida, costurada que nem pano velho, e ela me encarando como se eu fosse uma intrusa. O médico ainda riu. Olha só, que bebê esperta, esperta. Mal sabia ele que aquela cara ia me perseguir por décadas. Enquanto o André era do tipo que abraçava até poste, a Helena só tinha olhos para o pai, literalmente. Se o Benedito aparecia, ela dava risada. Se era eu quem chegava, virava o rosto. Não é exagero, não. Era como se eu fosse empregada na própria casa. E claro, o Benedito achava graça. É que ela é grudada comigo, né, Geralda? Tá com ciúme? Ciúme, meu senhor? Eu só queria não ser tratada como poste queimado. Fui criando os dois com o mesmo leite, mesma mão, mesma comida. Mas só um deles me via como mãe. A menina... Bom, a menina parecia estar em missão. Missão de me fazer enlouquecer. Desde pequena, já jogava as coisas no chão se eu falasse não. Xingava. Quebrava brinquedo na minha frente como quem diz, limpa aí, velha. E quando o pai chegava, virava flor. Papai, olha o desenho que eu fiz para você. Comigo era desenho de caveira com faca. Benedito não via. Aliás, ele via o que queria. E o que ele queria era continuar acreditando que tinha uma filha perfeita e uma esposa histérica. Qualquer reclamação minha era respondida com: você anda muito amarga, Geralda. Vai ver tá na TPM eterna. TPM eterna. Olha, eu devia ter dado um tabefe com o calendário na cara dele para ver se aprendia a contar dias. E o André? Meu menino, ele via tudo, mas era calado. Deixa, mãe, é só uma fase. Fase que durou anos, porque a Helena crescia e com ela crescia também a raiva por mim. Por quê? Não sei. Talvez porque eu dizia não quando precisava, ou porque eu não fazia o arroz do jeito do pai. Vai saber. Um dia, ela devia ter uns 7 anos. Me empurrou na frente de uma visita. Disse que eu era burra, que ela odiava minha voz. A mulher arregalou os olhos, mas riu. Ai, que menina geniosa. Geniosa? Claro. Se fosse meu filho falando aquilo para o pai,
era falta de respeito, mas como era menina, era charme. Vê se pode. Benedito chegou em casa à noite todo feliz. Quando contei, ele bufou. Você deve ter provocado. Provocado? Como se eu tivesse jogado gasolina no temperamento dela e acendido um fósforo por diversão. Àquela altura, eu já tinha desistido de explicar. Passava mais tempo trancada na cozinha do que no resto da casa. Meu lugar era ali, com o fogo, a água, as panelas e com a esperança minguando a cada dia. Eu ainda tentava amar a Helena. Tentava puxar conversa, perguntar do dia, ajudar com a lição, mas ela me cortava com frases afiadas do tipo: não precisa fingir que se importa. E eu sorria. Não por calma, mas por desespero. Sorrir era meu último escudo. O tempo foi passando e ela crescendo com esse veneno plantado no coração. Só que com o pai era outra. Era dengo, abraço, risadinha no colo. E sabe o que ele dizia? Essa menina é meu xodó. Seu xodó, Benedito? Que bonitinho. Pena que esse xodó ia me cozinhar viva se pudesse. E não é exagero, não. Já me empurrou contra o fogão. Já fingiu que ia tropeçar e quase me fez cair da escada. Já disse na frente do irmão que se eu morresse, a casa ia ficar mais leve. E o pai? Nada. Coisas de adolescente. Coisas de adolescente. Ah, então tá. Vamos ver o que mais esse adolescente vai inventar. Porque inventar, minha filha, ela sabia bem. E do tipo que não tem graça, não. Não era teatrinho de escola, era novela macabra escrita com a minha dor. Naquela época, ela já tinha uns 15. E a cada mês que passava, parecia que o coração dela endurecia mais um tiquinho. Olhava para mim com tanto desprezo que eu já nem sabia mais onde esconder os olhos. Porque encarar, eu não encarava mais. Medo, simulation. Mas também vergonha. Vergonha de ter criado uma criatura que fazia da minha vida um campo minado. Foi numa segunda-feira, depois de um domingo em que ela passou o dia trancada no quarto, só saía para pegar comida e sumia de novo. Eu tentava puxar conversa. Helena, tá tudo bem? Ela revirava os olhos. Para de fingir, Geralda. Você se faz de boazinha só quando ele não tá. Ele, o Benedito, o tal príncipe encantado dela. Mas naquela segunda, ela saiu cedo. Disse que ia resolver umas coisas. Nem café tomou. Volta no fim da tarde com um corte no braço e cara de quem tinha brigado com o mundo. Eu fui correndo, preocupada. O que houve, minha filha? Ela me empurrou. Literalmente, me empurrou com a força de quem quer deixar marca. Sai daqui! Você não é minha mãe. Você é só a velha amarga que mora aqui. E eu, besta, ainda fui pegar o remédio. Ainda fui buscar gás e álcool. Porque mãe, mesmo ferida, ainda tenta cuidar. Só que quando voltei, ela trancou a porta do quarto. Vai cuidar da sua vida, Geralda. Vai morrer de uma vez, gritou de lá de dentro. E eu fiquei ali, com a caixa de primeiros socorros na mão. E o coração, esse já não respondia fazia tempo. À noite o Benedito chegou. E ela saiu do quarto com um sorriso que eu juro por Deus, parecia de novela. Oi, pai. Machuquei o braço hoje, olha. Mostrou a ferida, toda dramática. Ele ficou em choque. Minha filha, o que aconteceu? Ela olhou para mim e falou, sem piscar. A mamãe empurrou. Meu mundo caiu. Literalmente. Parecia que o chão sumiu debaixo de mim. Como é que é? Ele perguntou, virando para mim. Eu tremia. Eu nunca faria isso, Benedito. Ele me cortou. Tá dizendo que a Helena tá mentindo? E ela, com a voz embargada de falsa emoção, ela disse que eu não presto. Que era melhor eu ir embora de uma vez, e se jogou no colo dele. E eu fiquei parada, com o gosto do absurdo entalado na garganta. Me acuse, meu bem, mas me acuse com verdade. Mentira é o tipo de faca que corta sem aviso. E foi aí que começou a fase mais nojenta da minha vida. O Benedito passou a me tratar como uma intrusa. Tenta se dar melhor com ela, Geralda. Você é a adulta. Eu? A adulta, como se eu não fosse também a vítima, como se fosse minha obrigação aguentar calada até a menina me enterrar viva. E não demorou. Um dia acordei com barulho de vidro quebrando. Era a Helena, na cozinha.
tinha derrubado um copo. Isso eu pensei. Mas não, tinha jogado. Jogado contra a parede de propósito. Vai limpar, velha, disse sem olhar para mim. E como um fantasma obediente, eu fui. Abaixei, peguei os cacos. Foi aí que um deles cortou minha mão. Sangrou. E não foi pouco. O André apareceu correndo. Mãe! E ele, meu menino bom, foi o único que ainda me via como ser humano. Me ajudou a estancar o sangue, a me sentar. Mas a Helena, ela ficou parada, olhando, com um sorrisinho nos lábios. Como quem pensa, era isso que eu queria. E mesmo assim, o pai dela continuava achando que era birra minha. Você tá muito sensível, Geralda. Tá vendo coisa onde não tem. Onde não tem. Meu bem, eu sangrava na frente dele. E ainda assim, era acusada de exagero. Depois disso, comecei a me esconder mais, a andar de mansinho, a evitar qualquer confronto, porque até meu corpo já não aguentava mais cair. Me sentia uma boneca de pano jogada no canto. Mas o corpo, esse traidor, ele reage. E numa noite, com a casa em silêncio, senti a pressão cair. Tudo ficou preto. Apaguei ali mesmo, na pia. Acordei no chão, com o André desesperado ao meu lado. Mãe, fala comigo. Ele chorava. E eu, tonta, só consegui dizer, me leva no hospital. Foram 2 horas esperando no pronto-socorro. O médico perguntou das feridas, dos hematomas. Eu disse que escorreguei. Ele olhou, sério. Dona Geralda, a senhora tem certeza? E eu, mais certa do que nunca na mentira. Absoluta, doutor. Porque a verdade, essa ninguém queria ouvir. Fui para casa com antibiótico, gaze e recomendação de repouso. E sabe o que encontrei quando entrei? A Helena deitada na minha cama. Isso mesmo, minha cama. Tá ocupada, velha. Vai dormir no sofá, ela disse. E o Benedito, sentado no canto, só olhou e disse, deixa pra lá, Geralda. Evita confusão. Evita confusão. Ah, então tá. Então vamos ver o que acontece quando eu parar de evitar. Porque naquele dia, quando vi meu sangue escorrer pelo chão, algo mudou. Ainda não era força, mas era começo de alguma coisa. Alguma raiva antiga começando a ferver. E isso, minha filha, é só o começo do troco. A verdade é que eu me cansei. Cansei de andar na ponta do pé dentro da minha própria casa. De engolir sapo do tamanho de um boi gordo e ainda sorrir, como se estivesse bebendo limonada fresca. Cansei de me fazer de planta, enquanto minha filha me tratava como mato. Chega uma hora, meu bem, que até a mais mansa das velhas cria dente. Foi aí que eu comecei a responder. Não com grito, que isso ela adorava. Adorava o show, o escândalo, a plateia. Eu comecei a responder com frieza, com aquele tipo de calma que assusta. Ela jogava farpa? Eu devolvia com serrote. Ela me chamava de inútil? Eu respondia com inútil. Mas foi esse útero aqui que te carregou, viu? Se fosse hoje em dia, eu tinha comprado um cachorro. E pronto. O circo pegava fogo. A Helena, coitada, e digo coitada com gosto, não sabia o que fazer com uma mãe que não se calava mais. Passou da fase da birra para a fase do confronto direto. Parecia touro bravo testando cerca elétrica. E adivinha, eu virei choque. Teve um dia, meu bem, que a coisa esquentou de um jeito que até o demônio deve ter parado para assistir. Estava eu mexendo a panela de feijão com aquela colher de pau que me acompanhava há mais anos que meu casamento inteiro. Helena chegou na cozinha cuspindo veneno porque eu tinha dobrado a roupa errado. Roupa, viu? Como se fosse ela quem pagasse a conta da máquina. Você faz de propósito, né, sua velha sonsa? Ela gritou. Eu respirei fundo. Faz o seguinte, Helena. Cresce, porque se é para tratar a mãe assim, pode voltar para a barriga e nascer de novo. Quem sabe acerta da próxima. Ela veio para cima, com o dedo em riste, com o ódio nos olhos, pronta para me empurrar de novo, ou sei lá o quê, só que dessa vez não era a Geralda de antes. E quando ela levantou o braço, eu levantei a colher. Não deu nem tempo dela pensar. A colher foi direto na cara. Um estalo seco. Pegou no ombro, perto do queixo. Não foi pancada de quebrar dente, mas o suficiente para dizer:
Aqui tem dona, viu? Ela parou. Parou mesmo. Olhou para mim com aqueles olhos arregalados, como se eu tivesse cuspido fogo. E por um instante, minha filha virou gente. Gente assustada, sem saber o que fazer. Não chorou, não gritou, só se virou e foi direto para o quarto. Se trancou lá. O silêncio dela ecoou na casa como 1000 palavras engolidas. Ah, mas não pense que ficou por isso mesmo, não? Quando o Benedito chegou, lá veio ela, mais rápida que fofoqueira na janela. Pai, a mamãe me agrediu, com a voz tremendo, com o olhar de santa injustiçada. Ela me bateu com uma colher, pai, com força. Eu tô até com marca. E ele, claro, quase caiu para trás. O que está acontecendo nessa casa, Geralda? Gritou como se eu tivesse surtado. E eu? Eu ri. Pela primeira vez em meses, eu ri. Ué, só respondi no mesmo tom. Benedito. Ela quis bater, levou. Onde já se viu, filha, levantando mão para a mãe? Tá maluca? Mas o Benedito... Ah, o Benedito é daqueles pais de novela. Acha que tudo se resolve com abraço e leite quente. Que a filha que é uma flor delicada, que só precisa de amor. Amor? Ela precisava? Era de freio. A discussão pegou fogo. Falei tudo que estava entalado há anos. Que ele sempre passou a mão na cabeça dela. Que não colocou limite quando ela ainda dava tempo de educar. Que agora ela era um furacão sem rédea. E que um dia ele ia ver. Ela ia machucar alguém de verdade. Talvez a mim, talvez a ele. E aí, queria ver o discurso do ela é só impulsiva. Mas ele fez o que sempre fez. Me olhou como se eu fosse louca. Disse que eu exagerava, que eu precisava de terapia. Talvez seja a idade, Geralda. Você anda muito instável. Instável, meu bem. Era o teto da nossa casa com as goteiras. Era lúcida demais. Pela primeira vez em anos, eu estava enxergando claro. E foi assim, nesse caos controlado, que a nossa casa virou zona de guerra declarada. Eu e a Helena viramos inimigas em campo aberto. Eu não fazia mais questão de agradar. Ela não escondia mais o desprezo. Cada refeição era um duelo de olhares. Cada silêncio, uma ameaça. O André tentava mediar, mas ele era um só. E já estava cansado também. Porque por mais que tentasse, ele via. Ele sempre viu. E eu, cansada de gritar no vazio, comecei a planejar. Porque mulher velha não é boba. Quando a gente para de chorar, a gente começa a calcular. Mas foi então que ela passou dos limites. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois aqui em casa virou filha dura na mãe mole até que mata devagarinho. E quase foi isso mesmo. Depois da história da colher, que, diga-se de passagem, foi mais eficaz que anos de conversinha, a coisa ficou num silêncio tenso. A Helena andava pela casa como se eu fosse um fantasma que ela queria exorcizar. E eu dormia com a colher de pau debaixo do travesseiro. Vai que ela resolvesse dar outra investida, né? Só que gente ruim, quando não consegue vencer no grito, parte para o plano B, a dissimulação. Tudo começou com umas tonturas. Nada demais no início. Um enjoo aqui, um suor frio ali. Eu pensei, é a pressão. Tomei meu remedinho de sempre e fui varrer a área. Ou melhor, fui fingir que limpava, porque naquela casa quem vivia suja era a convivência. Mas no terceiro dia, meu bem, o chão resolveu dar cambalhota. Me agarrei na beira da pia como quem agarra a vida. Chamei o André. Ele veio correndo. Me viu pálida, feito vela de enterro, e ficou branco também. Me levou direto para o hospital. No caminho, eu pensei, é hoje que eu subo. Mas Deus, esse piadista de primeira, só me fez desmaiar no banco do carona mesmo. Acordei com agulha no braço, um soro pingando como se fosse paciência líquida. E o André do lado, segurando minha mão. Mãe, você tomou seus remédios certos? Perguntou ele. Claro, meu filho. Como sempre. Estava tudo na caixinha. E foi aí que ele ficou quieto. Um silêncio que gritava coisa errada. Enquanto eu me recuperava, ele foi para casa buscar umas mudas de roupa para mim e as tais cartelas de comprimido. Chegou lá e quem ele encontra no meu quarto, mexendo na gaveta onde guardo os remédios? Helena.
a própria, com a cara de quem não tem culpa nem se for pega com a mão no pudim. André, eu só estava organizando. A mãe sempre faz confusão com os remédios dela, disse ela, com aquele tom doce que dava até dor de estômago. Mas o André, meu filho bom, já não engolia doce estragado. Pegou a caixinha da mão dela, olhou as cartelas e percebeu. Tinha comprimido trocado. A cartela da pressão estava cheia de placebos, dessas cápsulas de mentira que vendem para ansiedade de cachorro. Ele não falou nada. Guardou a raiva no bolso como eu ensinei. Voltou para o hospital e mostrou tudo para o médico. E o laudo foi direto. Intoxicação por medicamento errado. Se eu tivesse tomado mais um dia, podia ter caído dura no quintal. Imagina só, velhinha encontrada desmaiada entre o pé de couve e a bacia de roupa. O médico, muito profissional, ainda disse: esses erros acontecem em casa. Às vezes, como as mulheres são muito atarefadas, podem se confundir. E eu? Claro, a senhora aqui tá caduquinha. Misturou tudo, coitada. Quase levantei da cama para dar com o soro na testa dele. Mas o André sabia. Ele viu. E quando contou tudo para o Benedito, aí eu esperava o mínimo. Uma revolta. Isso passou dos limites. Minha filha quase matou minha esposa. Mas não. O que eu ouvi foi: ela não fez por mal. Deve ter se confundido tentando ajudar. Aí, meu bem, me seguraram. Porque se eu não tivesse com o soro enfiado no braço, eu mesma levantava da maca para trocar esse Benedito por um cone de trânsito. Ao menos o cone não criava filha psicopata. Mas ele resolveu punir. Fez o castigo mais ridículo da história dos castigos. Proibiu a Helena de sair de casa por 3 dias. 3. Com televisão, celular, geladeira cheia e sem lavar nenhum prato. Isso basta, ele disse. Ela precisa refletir. Refletir? Se reflexão resolvesse, minha testa seria espelho. E sabe o que mais? Nem ele, nem a santinha de rodinhas foram me visitar no hospital. Nenhuma vez. Nenhuma. A filha quase me mata. O marido me culpa por sobreviver. E eu ali, no leito, com André, revezando entre segurar minha mão e chorar escondido no banheiro. Só ele. Só meu menino. Aquele que nunca precisou de grito, que nunca levantou a voz, que nunca jogou panela nem drama na minha cabeça. Foi ele quem segurou minha vida naquele hospital, enquanto os outros fingiam que era só mais uma gripe da velha Geralda. Mas ali, entre a maca e o monitor apitando, eu percebi uma coisa. Eu ainda estava viva. E não por sorte, por resistência. Porque quem passou a vida engolindo espinho, uma hora aprende a cuspir faca. E a Helena, ela achava que a mãe dela ainda era a mesma, mas estava prestes a descobrir que colher de pau foi só o primeiro aviso. Voltei do hospital andando devagar. Não por dor, mas por receio mesmo. Sabe quando a gente sente que a casa mudou de temperatura? A porta ainda era na mesma. A chave ainda encaixava igual. Mas o ar estava outro, mais denso, mais parado, tipo antes da tempestade. E o pior, todo mundo fingindo que era céu limpo. Bati a porta, entrei e dei de cara com o teatro montado. Helena, a atriz principal, já estava no palco. Cabelo desgrenhado na medida, cara lavada com aquela vermelhidão forçada ao redor dos olhos. Cena de novela da tarde. Quando me viu, soltou um "mãe", com um tom que parecia ter sido ensaiado num espelho por horas. E aí veio o abraço. O abraço. Nem sei como reagi. Senti aquele corpo duro me apertando e por um segundo, um só, meu coração frouxo quis acreditar. Desculpa, mãe. Eu só queria ajudar. A Bia da escola disse que esse outro remédio era melhor, que a mãe dela toma e fica calma. Eu só queria que a senhora não ficasse mais com raiva. E choro. O choro. Um rio inteiro escorrendo num rosto que nunca soube o que era culpa de verdade. Eu, tonta que sou, abracei de volta. Porque quando a gente gera, a gente não desliga. Pode ser cobra, pode ser pedra, mas se um dia saiu da gente, a gente quer acreditar que dá para moldar de novo. Me comovi. Senti as pernas fraquejarem, não pela pressão dessa vez,
mas pelo susto de um gesto que nunca tinha acontecido, o abraço da minha filha, e num mundo ideal era para ser o início da redenção. Mas sempre tem um mais, né? No meio do choro, ela olhou por cima do meu ombro, um olhar que não era para mim, era para o pai. Um olhar frio, calculado, tipo, olha como eu sou boazinha agora, me salva. E eu, burra, senti a espinha gelar. Aquele abraço não era remorso, era performance. Só que já era tarde. Eu já tinha apertado de volta. Depois disso, o clima em casa mudou. Não digo melhorou, porque para melhorar, tinha que ter vindo de verdade. Digo que mudou. A menina virou um anjo doméstico. Lavava a louça sem bufar, passava pano no chão como se fosse catequista e até me servia café. Quer açúcar, mãe? Perguntava, com aquele sorriso que mais parecia cera de vela. Eu respondia só um pouquinho e pensava, para adoçar o veneno. A paz, aquela paz que grita mais que o caos, reinou por umas semanas. O Benedito achou que tudo estava resolvido. Tá vendo, Geralda? Falei que era só uma fase. Eu queria responder que o mundo teve guerras menores que essa fase da Helena. Mas calei, porque se ela estava fingindo paz, eu ia fingir calma. Cada uma no seu papel. Nos estresses doidos dela, que não sumiram, só se camuflaram, ela se trancava no quarto em vez de jogar panela. Progresso, não? Mas eu não ia atrás. Deixava lá. Que gritasse com a parede, que mordesse o travesseiro. Eu já tinha sangrado o suficiente tentando consertar gente que não queria ser consertada. Mas é aí que entra o André, meu menino bom, calado, observador, mais velho do que devia para os anos que tinha. Chegou da escola um dia com aquele olhar diferente. Mãe, posso falar contigo? E quando ele puxa esse tom, é porque vem bomba. Sentamos na cozinha. Ele puxou a cadeira devagar, como se o mundo fosse desabar com o que ia dizer. Mãe, eu tô achando estranho a forma como a Helena anda com o pai. Meu coração gelou. Como assim, filho? Perguntei, já imaginando coisa errada. Ele abaixou os olhos, coçou a testa. É que ele encosta demais nela, fica pegando no cabelo, no braço, abraça toda hora. E ela não sai de perto, fica grudada. E sabe aquele jeito de olhar? Não sei explicar, mãe, mas não parece certo. A sensação que tive foi como se alguém tivesse apertado meu peito com as duas mãos. A garganta travou, a voz sumiu, porque quando a gente escuta esse tipo de coisa, não dá para reverter. E vindo do André, que nunca foi de inventar, que sempre foi justo, aquilo pesou como tijolo em cima do meu juízo. Abracei meu filho, disse obrigada, e naquele instante soube. Precisava abrir os olhos. Comecei a observar, de canto de olho, disfarçada, como quem conta formiga. Cada toque, cada conversa, cada gesto entre os dois passou a virar registro na minha mente, porque mulher, quando desconfia, já tem meio caminho andado. E ali, com o coração explodindo, eu soube. O problema naquela casa não era só a filha que me odiava, era o marido que fingia não ver. Ou pior, talvez visse e gostasse do que via. Depois da conversa com o André, minha cabeça virou uma panela de pressão sem pino. E não por conta da saúde, mas porque começou a ferver por dentro. E quando mulher velha desconfia, meu bem, é porque já viu esse filme antes. E geralmente termina com ela limpando o estrago dos outros. Desde aquele dia, passei a vigiar. Sim, vigiar. Porque naquela casa, a única proteção que eu tinha era meu instinto. E instinto de mãe, ainda que espancado pela ingratidão, não falha. Comecei a prestar atenção nas horas que a Helena passava com o pai, como ela puxava a cadeira para sentar do lado dele na sala, como se pendurava no braço dele enquanto ele lia jornal, como cochichavam e davam risada quando eu aparecia no cômodo. Era um jeito de rir que não incluía quem estava por perto. Aquilo já me deixava com a pulga, o cachorro e a coleira atrás da orelha. Até que numa noite, acordei com uma sede danada. Levantei para ir buscar um copo d'água na cozinha e me dei conta de que a cama do lado estava vazia. Benedito não estava lá.
Achei que tivesse ido ao banheiro, só que o banheiro estava com a luz apagada, porta aberta. Fui seguindo o som, passos leves, abafados. Cheguei até a sala, e ali a visão me deixou seca na garganta de vez. Helena estava sentada no sofá, com os joelhos puxados contra o peito, e Benedito do lado, bem colado. Ele ajeitava uma corrente. Isso mesmo, uma corrente de pescoço, em volta do pescoço dela. Assim fica melhor, ele disse. E ela, sorrindo, mexeu o cabelo como se aquilo fosse normal. Como se fosse comum o pai estar ali, às 2 da madrugada, pendurando o presente no pescoço da filha. Voltei para o quarto pisando leve. Deitei. Fiquei de olhos abertos encarando o teto, a cabeça a mil, o coração aos trancos. O que eu vi? O que eu realmente vi? No dia seguinte não aguentei. Joguei verde no café da manhã, com cara de quem não tinha dormido. E não tinha mesmo. Ué, Benedito, resolveu virar relojoeiro de madrugada? Achei que você tinha ido dormir e te achei mexendo com corrente. Ele me olhou surpreso. Corrente? Helena, mais rápida que pensamento ruim, respondeu. É que ele comprou um colar novo, para o seu aniversário, mãe. Eu só estava ajudando ele a ver se combinava com você. Mulheres entendem dessas coisas. Benedito deu um suspiro, abriu a gaveta da estante e tirou a tal caixinha. Era para ser surpresa, mas já que a detetive resolveu investigar a casa de madrugada, dentro da caixinha, um colar com pedrinha azul. Simples, mas bonitinho. Coisa de loja de presente barato, mas que no contexto parecia joia de rainha. Toma, é seu. A Helena achou que você ia gostar. A voz dele saiu firme, ensaiada, como quem tem certeza que não deixou pontas soltas. Peguei o presente. Olhei para Helena, que sorria com a mesma cara que fazia quando me derrubava, sem querer, na escada. Aquilo ali, meu bem, não era presente. Era um tapa de luva de pelica. Fingi surpresa. Ah, que lindo! E por dentro eu já estava montando o quebra-cabeça. Só não sabia ainda se as peças que faltavam iam me matar ou me enlouquecer de vez. Mais tarde, Helena passou por mim no corredor. Deu um sorrisinho enviesado, um sorriso que não era para mãe, era para rival. Porque sim, minha filha me olhava como se a gente competisse. E foi aí que tudo fez sentido. O carinho, os cochichos, o tal colar. Aquilo não era amor de pai e filha. Aquilo era coisa distorcida, torta, doente. Mas eu precisava de mais. Uma certeza, um tropeço, um deslize. Porque naquele momento eu já sabia que não estava maluca. Eu estava mais lúcida do que nunca. E se aquele colar foi a isca para me calar, erraram feio. Porque a velha Geralda agora acordou. Aquela corrente no meu pescoço pesava mais do que parecia. Não pelo metal vagabundo, nem pela pedrinha azul que parecia olho de boneca velha. Pesava porque eu sabia com o corpo inteiro, que aquele presente não era para mim. Aquilo tinha outro dono, ou melhor, outra dona. E foi aí que me deu a ideia. Vamos ver até onde essa menina segura a máscara, pensei. Comecei a usar o colar todos os dias, religiosamente. Com a cara mais lavada possível, botava com vestido de missa, com bata de limpeza, até com o avental de fazer fritura. Se fosse para provocar, ia provocar até o capeta sair da toca. E provocou. Helena, a atriz premiada de antes, foi se desfazendo no papel. A paz encenada começou a rachar. Cada vez que eu passava por ela com um colar, os olhos dela brilhavam. Mas não era brilho de orgulho, não. Era ciúme, ódio, como se eu tivesse roubado o brinquedo preferido dela. E, no fundo, foi isso mesmo que eu fiz. Ela disfarçava, mas eu via. O olhar escorria para o meu pescoço e voltava correndo, como se quisesse morder a corrente. E cada vez que eu notava, dava um jeito de ajeitar o colar com mais graça, puxava os cabelos para o lado, deixava a pedrinha azul brilhar bem no meio do peito. Se aquilo era disputa, então a velha aqui ia jogar com sangue no olho. E a menina surtava por dentro. Voltou a me tratar como inimiga. Passava batida por mim na casa. Batia a porta, derrubava prato. Tudo um estalo de distância de virar outra guerra. E virou.
Só que dessa vez foi com fogo. Teve um dia que o André chegou da escola, sentou à mesa e comentou, todo sorridente: "Bonito esse colar, mãe. Combina com os seus olhos." Olha, a frase em si era simples, um elogio de filho para mãe. Mas ali, naquela casa, qualquer gesto de carinho virava estopim. Helena ouviu, travou. A mandíbula apertou como quem mastiga raiva crua. Eu continuei cozinhando, fingindo que não tinha visto nada. Só que ela não esqueceu, nem engoliu. Ficou rondando a cozinha como barata em dia de dedetização. E eu já sabia, já sentia que vinha bomba. Estava mexendo uma panela no fogão, água fervendo, borbulhando alto. Virei para pegar uma colher no escorredor. Nesse exato momento, ela se aproximou. E aí, meu bem, aconteceu. Ela jogou a panela em mim. Não tropeçou, não se assustou, não foi descuido. Me olhou nos olhos. Esperou eu me virar e jogou. A panela cheia, com água fervendo, ainda borbulhando. Eu ouvi o barulho da fervura no ar, senti o cheiro do alumínio quente no meu rosto, antes mesmo da dor chegar. E quando chegou, meu bem, doeu como se tivessem arrancado minha alma pela pele. Queimou a coxa, o braço, subiu pelas costas como fogo que não apaga. Ela riu e disse que foi sem querer, que eu é que sou velha desastrada, que me enrosquei no fogão, que não sei mais nem andar dentro da própria cozinha, e ainda virou as costas como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse só mais um móvel torto da casa. Mas dessa vez não. Eu gritei, berrei: "Enfia essa tua falsidade no quarto antes que eu derrube essa panela inteira na tua cabeça, menina maldita!" E ela, pela primeira vez, se assustou. Não comigo, com a certeza que viu no meu olhar. Viu que, se ela era veneno, eu era veneno que sobreviveu décadas sendo engolido. Correu para o quarto, trancou a porta. André apareceu correndo, me viu queimada, me levou para a pia, passou água, correu atrás de pano limpo, pegou pomada. Não disse nada. Só me olhava com aqueles olhos de filho que já perdeu a fé nos adultos da casa. Mas à noite ouvi. Ouvi ele entrando no quarto da irmã e ouvi a voz dele, firme, trêmula de raiva, dizendo: "Se você encostar nela de novo, eu mesmo vou fazer você sumir dessa casa. E eu juro que vou falar tudo." Ela não respondeu, ou talvez tenha ficado muda de susto. E eu, mesmo ardendo em carne viva, senti um alívio estranho no peito. Porque se essa guerra era minha, agora não era mais sozinha. Depois da queimadura, eu não abri a boca com o Benedito. Nem para contar, nem para pedir ajuda, nem para testar reação. Já tinha perdido tempo demais tentando arrancar humanidade de pedra. A essa altura, confiar nele era o mesmo que pedir colo para cobra. Mas o mais curioso foi ver que a Helena também não comentou nada. Zero. Nadica. Quando ele perguntou, com aquele ar mole de quem só nota a mulher quando ela está se arrastando, Helena respondeu num tom seco. A mãe se queimou mexendo nas panelas. O André ajudou. Simples assim. Nenhuma culpa na voz, nenhum tremor. Se tivesse ensaiado, não teria saído melhor. Os dias seguintes voltaram à programação normal da Casa dos Horrores. Aquela calmaria artificial, onde até o vento parecia andar nas pontas dos pés. E no meio disso, a menina, minha doce serpente, começou a tentar se aproximar. Puxava a conversa, perguntava se eu precisava de alguma coisa, até oferecia ajuda na cozinha. De repente, era filha do comercial de margarina. Mas eu, velha de guerra, deixei. Deixei ela dançar o balé falso dela enquanto eu só observava. Não era burrice, era estratégia. Queria ver até onde ia a encenação. Se ela queria me agradar, então que agradasse. Me chamava de mãe, com um tom adocicado que mais parecia açúcar queimado. E eu respondia, fingindo que a ferida da coxa não coçava, cada vez que ela me oferecia chá. Até que veio o tal dia. Ela apareceu no fim da tarde com um prato nas mãos, sorridente. "Fiz para a senhora. A senhora precisa descansar, né? Deixa que hoje eu cuido." Olhei o prato. Arroz soltinho, frango dourado, cheirinho de alho, cena de filme. Só que o cheiro... meu bem,
Tinha algo a mais, um aroma estranho que não era tempero. Era leve, mas presente, como o cheiro de coisa que não devia estar ali. Fingi surpresa, agradeci, peguei o garfo, fiz a linha mãe emocionada. Levei a boca e quando ela virou as costas, corri para a pia e cuspi tudo. E aí comecei a procurar, porque quando a intuição grita é porque o perigo já está sentado na sala tomando café. Debaixo da pia, atrás de uma caixa de sabão em pedra, achei. Uma caixinha pequena, sem tampa, com um pó branco e fino. Parecia inocente, como veneno sempre parece. Sem rótulo, sem marca. Só o veneno mesmo, puro, esperando um gole desavisado. Ali eu soube. Ela não queria mais só me apagar no grito ou me empurrar contra fogão. Ela queria me apagar de vez. E do jeitinho mais covarde possível, me matando pela boca, como quem faz cafuné no travesseiro da vítima antes de sufocar. Só que dessa vez, eu virei o jogo, fingi que comi, fingi que estava me sentindo mal. Reclamei de tontura, de dor no estômago. Disse que ia deitar um pouco e fui, mas não para descansar. Fui para observar. Deitada, de olhos semicerrados, passei a ver tudo que antes o corre-corre da casa me fazia perder. Helena começou a agir com mais leveza, como se já estivesse se despedindo de mim, como se o futuro dela sem a mãe estivesse tão próximo que já dava até para sorrir de alívio. Passava pela porta do quarto, espiava, perguntava se eu queria chá, e eu fingia piorar. Um dia vomitei água na pia só para fazer efeito. Benedito, como sempre, alheio. Perguntava uma vez ou outra se eu queria algo. Mas o que me interessava mesmo era o que eu via quando ele achava que eu dormia. Toques, risadinhas, proximidade demais entre pai e filha, o tipo de gesto que não cabia dentro de uma casa, o tipo de cena que me fazia querer vomitar de verdade. E aí eu soube. Não adiantava gritar. Ninguém ia acreditar. Eu precisava de mais. Eu precisava de provas. E então montei o plano. Combinei com o André uma encenação. Ele iria inventar uma urgência na rua, chamar o pai e tirar ele de casa por uns minutos. Enquanto isso, eu fingiria estar dormindo, doente, no quarto. Helena ficaria livre, e se tudo acontecesse como eu imaginava, ela ia atrás dele, porque eles só eram ousados quando achavam que ninguém estava olhando. Mas dessa vez eu estaria. A velha Geralda não ia morrer envenenada, ia morrer esperta. Ou melhor, não ia morrer coisa nenhuma. Quem olha de fora não vê, e quem vê, duvida. A casa da gente vira um palco, e todo mundo só enxerga a cortina fechada. Mas ali, entre aqueles móveis encardidos e aquele chão que já viu lágrima e sangue, eu descobri o tipo de sujeira que nem Candida resolve. E descobri com meus próprios olhos. O plano foi simples. André fez sua parte como combinado. Chamou o pai com uma desculpa que nem precisava de muita criatividade. Pai, preciso que me busque no Henrique mais tarde. Vou pegar um livro para estudar. Benedito, com a passividade de quem nunca desconfiou de nada, ou preferia fingir que não via, quando deu a hora, pegou a chave e saiu. Mas antes que o motor do carro engasgasse no fim da rua, Helena já estava na porta, feito sombra. Não demorou nem 5 minutos. Peguei minha chave do portão, saí no embalo do vento e fui atrás. Pé leve, respiração contida, como quem carrega dinamite embaixo do vestido. E foi ali, do outro lado da cerca da casa da dona Zoraide, que eu vi. Vi e desejei não ter visto. Eles não me viram. O pai e a filha, sozinhos, muito próximos, cúmplices demais. E o que aconteceu ali? Ah, meu bem, aquilo não tem nome. Ou melhor, tem, mas eu não vou dizer. Não consigo, não quero. Só sei que era coisa que só se faz com alguém que se ama de um jeito que não cabe em árvore genealógica. O jeito que ele assegurava não era abraço, era uma coisa que torce o estômago. As mãos dele não estavam no lugar certo, nem os olhos. E ela parecia confortável, natural, como se aquilo fosse rotina, como se nada ali fosse errado. Minhas pernas bambearam, o ar sumiu.
Voltei para casa correndo, me apoiando nos muros, tropeçando no próprio asco. Entrei direto no banheiro, me ajoelhei e vomitei tudo o que ainda me restava de confiança. Vomitei com raiva, com dor, com aquela sensação de que o mundo inteiro tinha desabado em cima de mim. E ninguém viu. Não gritei, não chorei, não quebrei nada. Só me sentei no chão frio, olhando para o azulejo rachado na parede e pensei: é isso, chegou no limite, eu preciso agir. E não é por mim, é pelo André, porque se eu contasse, ninguém ia acreditar. Iria parecer mais uma crise da velha cansada. Mas se ele visse, se ele enxergasse com os próprios olhos o que eu presenciei, então não haveria espaço para dúvidas. E eu não ia perder meu filho também. Já bastava ver minha filha entregue a um tipo de relação que nem consigo chamar pelo nome. Naquela madrugada, enquanto o resto da casa fingia dormir, eu sentei na beira da cama e comecei a arquitetar. Eles acham que estão no controle. Acham que o silêncio me venceu. Mas o silêncio agora é meu aliado. O dia que o André ver o que eu vi, nesse dia, os gritos que ficaram presos na minha garganta vão ecoar na cabeça deles até o fim dos dias. Então foi quando eu bolei um plano. Ele era bem simples. Falei com o André que precisa mostrar uma coisa para ele, mas que ele precisava ser forte. Eu precisava que ele acreditasse em mim. E ele, como o bom garoto que era, não pensou duas vezes em aceitar. Eu disse que precisava sair para resolver uns problemas no centro da cidade. André disse que me acompanhava na frente do pai e da irmã. Nós dois saímos da casa e deixamos o Benedito e a Helena à vontade. Entramos de novo pelo fundo da casa e nos escondemos. Vimos os dois irem para o quarto e esperamos alguns minutos. Então começou uns barulhos estranhos, muitos risinhos, e eu falei para o meu filho entrar no quarto, e eu fui logo atrás. Quando André entrou naquele quarto e viu com os próprios olhos o que só eu sabia, o tempo parou. Não teve grito, não teve escândalo, não teve nem porta batendo. Só o barulho seco do mundo caindo no chão da nossa casa. Ele não falou nada na hora. Só olhou e olhou de novo. E aí o olhar virou repulsa. Voltou para a sala com o rosto branco, mas o sangue fervendo. Eu estava na cozinha, mas nem precisei perguntar. Só de ver o jeito que ele largou a mochila no chão, eu soube. Ele tinha visto a podridão, o absurdo, o que não se nomeia, a verdade que eu carregava no estômago e que já tinha me feito vomitar mais de uma vez. O Benedito e a Helena vieram logo atrás, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas a mentira tem perna curta e bafo quente. André virou para eles e falou: vocês me dão nojo. Os dois. Vocês são podres. Podres. A casa virou um ringue. A primeira a voar foi a Helena. E não foi em palavras, não. Foi em tapa mesmo. Porque se tem uma coisa que essa mãe aqui aprendeu, é que tem dor que só a palma resolve. Ela tentou se esquivar, claro. Fez a sonsa, a arrependida, mas meu braço estava mais rápido do que a falsidade dela. Eu dei nela até a mão formigar. Não era por vingança, era por justiça, por todas as noites em que me fez de tapete, por todos os venenos, pelas queimaduras, pelo silêncio. Benedito tentou me tirar de cima da filha, achando que ainda mandava em alguma coisa. Mas André, meu filho, ele se jogou no meio e empurrou o pai com uma força que parecia vindo de anos de raiva guardada. Você é um doente. Você não é homem. É um lixo, gritou. E eu juro que nunca vi tanto ódio nos olhos dele. Era como se tivesse cuspindo tudo que engoliu a vida inteira. A briga só acabou porque eu acabei com ela. Mandei os dois para fora. Vão embora. Some da minha casa, da minha vida. Vai viver essa imundície de vocês longe de mim e do meu filho. Helena chorava. Aqueles gritos histéricos, como se o mundo tivesse sido cruel com ela. Chorava, como se fosse vítima. Mas eu não me importei. Passei por ela, fui para o fundo da casa, abri o armário velho onde estavam as roupas deles, joguei tudo no chão. Camisas, calças, vestidos, cuecas, até o sapato furado do Benedito, que ele se recusava a jogar fora. Arrastei tudo para o quintal.
fósforo, álcool e a justiça estava feita. Aquela fogueira iluminou a noite mais que qualquer poste da rua. E eu fiquei ali, vendo as labaredas levarem embora o que sobrou deles. Saíram com a roupa do corpo. E para mim já foi muito. Mas eu ainda não estava satisfeita. Porque gente assim não pode sair impune. Dormir em paz depois de tudo que fizeram? Não no meu mundo. Então passei a noite acordada. Escrevi, preparei, imprimi, fotografei, costurei cada prova com calma. Quando o sol nasceu, eu já tinha feito circo e os palhaços iam entrar de graça. No dia seguinte, quando os dois voltaram para tentar conversar, com aquele ar de coitadinhos querendo bancar o mal-entendido, eu já estava pronta. Assim que bateram na porta, a vizinhança inteira estava na calçada. Convidei todo mundo para um cafezinho e ali mesmo no portão, com voz firme e sem tremor, contei. Não os detalhes, que isso ainda me embrulhava, mas o suficiente. Essa aqui é a minha filha e esse é o marido que vocês diziam ser exemplo. Pois saibam que de exemplo ele só tem o que não fazer. E quem quiser detalhes, passa depois. Tenho provas. Os dois congelaram, os olhos da Helena revirando como se tivesse engolido veneno. Benedito, pálido, parecia ter levado um tapa da vida. E eu fechei o portão na cara deles, com gosto. Olha, se você acha que já viu o barraco grande, é porque nunca me viu naquele dia. A rua inteira parou, literalmente. Nem o carro do pão passou. Eu, Geralda Lima, botei para fora tudo que estava entalado na garganta. E não foi pouco, não, viu? Comecei falando alto, sem medo. Essa menina aí que eu pari com dor, que eu embalei no colo, essa aí tentou me matar. Ninguém entendeu de primeira. Mas quando tirei o frasquinho da sacola, aquele mesmo com a tampa rachada e o cheiro forte que ela escondia no armário da cozinha, a coisa virou cena de filme. Era isso aqui que ela botava no meu feijão, sua desgraçada. Os vizinhos ficaram brancos. Teve mulher que se benzeu 3 vezes. Teve homem que gritou, "Que filha é essa, meu Deus?" O Benedito, aquele infeliz, arregalou o olho como se fosse a primeira vez que via a própria cria. "Você fazia isso, Helena? Tentava matar sua mãe?" Ela chorava, né? Claro, porque para esse tipo de gente, chorar é igual batom. Passa quando quer parecer outra. Não é verdade, pai. Eu nunca, nem você sabia, nem o André. Dizia como se lágrimas lavassem veneno. Mas o André ouviu aquilo e foi como se levasse uma facada. Ele ficou parado por uns segundos, tremendo. E aí, minha filha, aí ele fez o que eu queria ter feito a vida inteira. Deu um soco no meio da cara da irmã. Um soco só, mas foi bonito. Segundo, limpo e verdadeiro. "Você é um monstro", ele gritou. "Como você teve coragem, Helena?" Ela caiu de lado, igual porco escorregando em azulejo molhado. Chorava, cuspia, pedia perdão. Eu só olhava. Não tinha lágrima mais em mim, só um gosto amargo na boca, de verdade jogada no ventilador. E a vizinhança? Vixe, parecia uma quermesse invertida. Mulher cuspindo nela, moça nova chamando de diaba, mulher da noite, endemoniada. Cuspe mesmo, viu? Teve até quem pegou a Bíblia e começou a gritar versículo. É o próprio cão, berrava a Zuleide, a beata da esquina, com o olho virado de raiva. Mas, o ápice não foi nem o soco, nem os cuspes, nem os gritos. Foi quando a Helena, no meio do ataque de choro, veio para cima de mim. Isso mesmo, aquela cobra tentou me bater. Veio com o braço levantado, igual bicho do mato. Você acabou com a minha vida, velha maldita. Mas não contava com a força das idosas da rua. A dona Jurema e a dona Rita, que vivem reclamando de dor na lombar, viraram ninja. Seguraram ela pelos braços com uma força que nem remédio de reumatismo explica. Não vai encostar nela, sua infeliz. Hoje não. E foi nesse caos que a polícia chegou. Sirene ligada, povo abrindo espaço, celular gravando. O policial desceu já perguntando quem era a louca. E ela, a Helena, ali no chão, com a cara marcada pelo tapa da vida, começou a falar tudo.
Sim, eu tinha coisa com meu pai. Ele era meu, sempre foi meu, e eu queria minha mãe fora do caminho. Ela gritava como se ainda tivesse razão. Tentei matar sim, porque eu cansei de fingir. Eu odiava ela, e eu machucava mesmo. A rua silenciou, mas não de medo, silenciou de choque. A dona do bar ali perto, que sempre dizia que nada mais surpreendia ela, quase desmaiou. Um homem botou a mão na cabeça e falou: "Meu Deus, eu jantava na casa dessa gente." O policial nem pestanejou. Algema nela. Helena foi levada como bicho descontrolado, gritando, cuspindo, implorando. "Mãe, me perdoa, mãe." E eu olhei para o Benedito, aquele homem que fingiu por tanto tempo, aquele pai que virou amante da própria filha, aquele canalha que me largou no inferno e ainda queria me fazer calar. Você vai sumir, vai desaparecer da minha frente. Nunca mais olha para mim, nunca mais fala com o André. Vai morrer longe, que é o mínimo que você me deve." Ele não respondeu, só virou as costas. E eu fiquei ali, no meio da rua, rodeada de vizinhos, com a alma estraçalhada, mas com o peito erguido. Eu falei, eu gritei, eu mostrei tudo, e o mundo viu. Quando a polícia arrancou a Helena dali, com algema e tudo, o povo ficou um tempo parado na rua, parecendo que tinha levado tapa coletivo na cara. E eu entrei de volta na minha casa como quem entra num enterro, só que o defunto ainda estava vivo e era minha filha. As pernas tremiam, o coração parecia uma escola em hora do recreio, e a cabeça estava um turbilhão de grito e alívio. Mal botei o pé dentro, veio a primeira vizinha. A dona Nair, que sempre foi mais fofoqueira que rádio de pilha, estava agora com o olho marejado. "Senta, Geralda, você vai desmaiar." E eu obedeci, porque realmente se ficasse de pé mais 2 minutos, desabava igual telhado podre. A dona Jurema veio atrás, com uma toalha molhada. "Toma, bota na nuca, é bom para choque." E enquanto isso, Marlene. Sim, aquela que vivia reparando se eu lavava a roupa no domingo, chegou com um bule de chá fervendo. Fiz na hora, camomila com mel e um tiquinho de valeriana para acalmar a alma. Aquilo me deu um nó na garganta. 3 mulheres que antes só me olhavam, atravessado agora, estavam dentro da minha cozinha, me tratando como gente. Me senti acolhida, coisa que eu nem lembrava mais como era. Eu não chorei de tristeza não, viu? Chorei de susto, porque depois de tudo que vivi, receber cuidado parecia milagre. E a cozinha, meu Deus, parecia repartição pública em dia de greve. Cada uma fazendo uma coisa. Tinha arroz no fogo, feijão sendo temperado, até carne elas descongelaram. "Você não vai cozinhar hoje nem se o mundo acabar", disse a Nair. E eu ri com uma risada torta, meio soluço, porque até o riso em mim doía. Enquanto isso, o André sumido lá dentro, trancado no quarto desde que a polícia levou a irmã. Escutei ele chorar. Não era choro de criança, nem de quem perdeu um jogo. Era choro de homem que descobriu que a própria família era um filme de terror mal dirigido. Passou um tempo, ele veio até mim. O rosto todo inchado, os olhos vermelhos, se ajoelhou na minha frente. "Mãe, eu não fazia ideia. Eu juro, eu pensei que vocês só brigavam, que era coisa de mãe e filha. Mas isso era tortura, era desgraça pura." Eu botei a mão na cabeça dele. "Meu filho, você não tem culpa. O pior cego é aquele que não quer ver. E eu escondi tudo porque achei que estava protegendo vocês. Mas no fundo, era só medo. Medo de ser chamada de louca, de ingrata, de mãe ruim." E aí, ele disse algo que me fez respirar um pouco mais fundo. "Nunca mais ninguém vai te tocar, mãe. Nunca. Só se passar por cima de mim." Me abraçou apertado. E naquele abraço, a primeira certeza que tive em anos. Não estava mais sozinha, eu e ele. O resto podia tudo desabar. Uns dias depois, chegou a bendita intimação. Depoimento no julgamento de Helena de Souza. Olhei o papel, ri debochada. Intimada? Só faltou escrever: "Favor comparecer à reencenação do inferno."
Fomos, eu e André, com o coração na boca e o passado embaixo do braço. Chegando lá, tudo parecia um teatro caro. O juiz, um moço com cara de que nunca precisou esconder hematoma. A promotora, séria como professora em semana de prova. E nós dois, com a alma estilhaçada, prontos para contar tudo. Falei. E como falei? Cada noite que a Helena me trancava no quarto, cada vez que jogava minha comida no chão e dizia que eu era um estorvo, cada palavra cruel disfarçada de brincadeira. Contei do dia que vi ela derramar o pozinho branco no feijão e me olhar sorrindo. Vai ficar boa logo, mãe. Aquilo não era filha, era sombra. O André chorou no depoimento. Disse que viu a irmã me empurrar, que ouviu gritos, mas que nunca pensou que fosse tão fundo. Eu fui cego e agora estou aqui para abrir o olho de quem precisar. Disse que se precisasse, falava aquilo para o mundo inteiro. E quando achamos que já estava tudo dito, aparece quem? O traste do Benedito. Entrou no tribunal com cara de ressaca, de dor de barriga moral, e pela primeira vez em muito tempo não teve a covardia de mentir. Vi sim, vi ela fazendo a Geralda chorar, vi ela empurrar a mãe, gritar com ela, xingar de tudo que é nome. Eu fingia que não via, mas via. Eu sou um lixo, mas ela é podre por dentro. Foi feio, mas foi necessário. Poucos dias depois veio a sentença. Vitória, um papel carimbado dizendo que, pela primeira vez na vida, a justiça estava do nosso lado. Helena condenada, prisão fechada. E eu? Nunca fui visitar, nem mandei recado, nem perguntei se estava viva. Porque, meu bem, tem coisa que a gente só supera quando aprende a largar no meio do caminho. A vida continuou. Quer dizer, o que sobrou dela. Eu e André seguimos no mesmo lugar, naquela casa que já tinha sido palco de filme de terror e agora tentava fingir ser lar de novela de superação. A verdade, tinha cheiro de tinta fresca em parede mofada. Dava para enganar os olhos, mas o nariz nunca se engana. A memória também não. A vizinhança, coitada, andava meio comedida. Depois de tudo que saiu, os gritos, o veneno, os tapas, a prisão da minha filha por coisas que nem a Bíblia tem coragem de escrever. Ninguém mais olhava com a mesma cara. Tinha gente que atravessava a rua só para não cruzar comigo. Outras vinham com o abraço apertado, como se quisessem limpar a própria consciência. Ai, dona Geralda, a senhora é uma guerreira, viu? Diziam com aquele tom de quem quer consolo barato. E eu sorria, por educação, porque por dentro a vontade era responder: guerreira? Não, minha filha. Guerreiro vai para a batalha por escolha. Eu fui arrastada para a guerra sem aviso. André arrumou um serviço de meio período, começou a cuidar das coisas, até aprendeu a consertar encanamento, coisa que nem o pai dele sabia, mesmo se dizendo homem de casa. A gente vivia com o básico, mas com a paz que nunca teve preço. Paz sem presença feminina gritando, sem prato voando, sem tempero adulterado. Mas paz, minha filha, é igual a brisa em dia de calor. Dura pouco. E quem resolveu reaparecer? A desgraça em forma de ex-marido. Benedito. Veio com o rabo entre as pernas, o cabelo mais ralo, o corpo mais torto. Bateu no portão como quem pede açúcar emprestado, mas o gosto da conversa era mais amargo que fel. Geralda, eu errei. Vim pedir perdão. Perdão. A palavra saiu da boca dele como se fosse sabonete, escorregadio, enjoado, sem substância. E eu ali, parada, de braço cruzado. Você quer perdão? Vai procurar em missa de 7º dia. Aqui só tem lembrança e ranço. Ele insistiu. Disse que não sabia, que foi manipulado, que era fraco. Ah, coitado! Veio com um discurso ensaiado, digno de teatro de quinta. Eu também fui vítima, Geralda. Nessa hora, minha mão coçou, mas não bati. Só cuspi no chão. Você foi cúmplice. O tapete em que ela andava, o silêncio onde ela se escondeu. André ouviu tudo. Veio do fundo da casa com o olho cheio de desprezo. Vai embora, pai, e leva sua culpa com você. Benedito hesitou, como quem ainda esperava um abraço, mas só ganhou porta na cara, e saiu.
mais curvado do que chegou. A casa, que antes era ruína emocional, foi ganhando nova cara. Não com reforma, mas com ritual. Cada canto recebeu um pouco de sal grosso, cada cômodo um desabafo. Eu dormia na mesma cama, mas sonhava diferente. Pela primeira vez, sem pesadelo, só com vazio. E, olha, o vazio às vezes é bênção. Na rua, a fama corria solta. A velha que sobreviveu ao demônio em forma de filha. Tinha até criança que atravessava a tia calçada com medo de olhar para mim. Outras vinham sorrindo, oferecendo flor. Uma vez, uma menininha me disse: "Minha mãe falou que a senhora é corajosa." E eu pensei: ela devia era ensinar você a correr de gente ruim, minha pequena. Mas coragem também serve. A Helena, presa, sem visita, sem carta, sem reza. Eu não desejei o mal dela não, mas também nunca mais quis saber se respirava. Porque tem dor que só cicatriza quando a gente desliga o nome da memória. E o nome dela eu apaguei com força. A comida voltou a ter gosto. O feijão não me fazia mais tremer. E o café da manhã virou ritual. Eu, André, pão com margarina e conversa leve. Às vezes falávamos do futuro, outras vezes só escutávamos o vento. A paz tem esse som. Silêncio sem ameaça. Teve quem sugeriu que eu me mudasse. Vai para outro lugar, começa de novo. E eu ria. Não ia deixar a minha casa, a que eu tanto lutei para conseguir. E além disso, aqui é onde eu renasci, mesmo que em meio aos escombros. Quem sobreviveu a isso aqui, meu bem, sobrevive em qualquer lugar. E se você está ouvindo até agora, já sabe. Deixa aquele like maroto. Cada curtida é como um tapa bem dado em quem disse que eu estava exagerando. Me diz aí nos comentários se já viu Vizinhança virar novela, porque a minha, essa superou qualquer folhetim.